Estamos de volta em Goiânia, 8h06. Vamos registrar algumas participações no nosso chat ao vivo no canal da TV Brasil Central no YouTube. A participação da Lucimar Souza. Ela disse que esse governo do PT tem seus discursos vazios e está andando na contramão da história. Já a Roberta Góes questiona os prefeitos. Ela disse estranho os prefeitos não falarem sobre os empréstimos dos fundos constitucionais para o Pronaf. Por que não analisar os impactos? Prefeituras não aderem a alguns planos da União? É uma questão de gestão. Opinião da Roberta Góes. Quer falar rapidamente aí, doutor Júlio? Sim, essa questão dos prefeitos é realmente muito séria, né? Existe uma falta de recursos muito grande, uma concentração de recursos na União, né? Eu acho que deve ser federativo, de fato. Passado, ao se abaixar o preço dos combustíveis por conta do ICMS, ninguém tocou no assunto. Todos sabiam que iriam ser penalizados de uma forma e nada se falou, né? Então, discutir também de forma ampla o debate. E o Estado também deve participar, né? Eu vi uma proposta com relação à redistribuição desse fundo, né? É o Fundo Infra. Acho que seria, sim, uma coisa a se pensar. E 8h07, vamos falar agora de reforma tributária. O governador Ronaldo Caiado defendeu ontem em Brasília que a reforma tributária precisa de mudanças importantes para os estados. Ele participou das discussões sobre o assunto no Senado Federal. Quem acompanhou tudo foi o repórter Pedro Henrique Rabelo. As imagens são do Washington Soares. Por meio de um requerimento do senador Wilder Moraes, o governador do estado foi convidado a participar da sessão da Comissão de Economia do Senado, que ao lado da Comissão de Constituição e Justiça são as mais importantes da casa. O assunto debatido foi a reforma tributária. Pensa bem, 30% no Amapá. 30% no Amapá. 30%, tá certo? Nas regiões aí mais humildes do país. E depois, nós vamos competir como? Uma taxa única. Eu pergunto, onde é que está? Onde é que a liberdade econômica? Onde é que ela está? Se eu ingesto no país inteiro 30%, onde é que está essa liberdade de mercado? Durante a comissão, vários dados foram apresentados pelos debatedores, que mostraram que a reforma não tem a garantia de que será benéfica para o país. Muito menos para as regiões em desenvolvimento, como a região centro-oeste. A reforma tributária ela vem sendo feita ao longo dos anos e não se faz uma reforma tributária com o texto que está sendo feito agora e simplesmente aprovar agora sem dados, sem números, sem referência. E eu gostei muito, porque senadores hoje da base do governo estão dizendo se não tiver um número de referência, se não tiver os dados, os percentuais que vai atingir a cada setor, nós não vamos conseguir botar isso em votação aqui no Senado. Uma das lideranças de classe do estado de Goiás que esteve presente com o governador aqui na Comissão de Economia do Senado foi o presidente da ADIAL, Edival Portilho. E ele nos revelou, ele que defende o mesmo posicionamento do governador em relação à reforma tributária, hoje a ADIAL congrega 85% do PIB industrial do estado. E ele disse que se a reforma tributária for aprovada nos moldes que tramita na casa, o crescimento do estado estará comprometido. A reforma tributária ataca frontalmente essa ferramenta que nós temos de atratividade de investimentos para melhorar a vida do cidadão, porque a família que tem uma pessoa contratada com carteira assinada já tem um certo nível de equilíbrio, de harmonia e de qualidade de vida. O presidente da Comissão de Economia do Senado é o senador goiano Vanderlan Cardoso. Ele garante que a discussão já está acontecendo na casa. E se não tiver clareza nas informações, o texto vai encontrar resistência para a aprovação. Então nós precisamos sim ter mais clareza. Primeiro, a clareza nos números a ser apresentados. Se é da área de serviço, como é que vai ficar a área de serviço? Não está claro, né? A área da indústria, a área do comércio, a questão do trabalhador. Se não tem indústria, se não tem comércio, se essas áreas estão aí com problema, também não vai ter emprego, não vai ter trabalhador, né? Então, a reforma tributária, que é um sonho de todos nós, goianos e brasileiros,
ela é legítima, precisa aprovar uma reforma tributária? Precisa, mas não uma reforma tributária que venha prejudicar estados, e principalmente estados em desenvolvimento. Eu acho que vão ter mudança substantiva, né? Não é só mudança não, é mudança substantiva. Porque senão, meu amigo, ninguém vai entregar um cheque em branco, tá certo? Para depois você ter 57 leis complementares para decidir aquele que já aprovou sem saber o conteúdo na emenda à Constituição brasileira. Então, realmente, isso aí os estados não podem admitir de maneira alguma. E como nós estamos na casa aqui dos senadores, são eles os responsáveis pela representatividade dos entes federados, é aqui que nós teremos toda a guarida para que realmente não seja afetado as nossas prerrogativas de entes subnacionais.